E nós já vamos para um evento que foi realizado na FAEG, que é do Campo à Cidade, inclusive tratando da macroeconomia para facilitar a tomada de decisão dos produtores rurais. O evento é realizado pela FAEG, que nesse ano discutiu o cenário macroeconômico de 2019 e as perspectivas para o mercado tanto na agricultura quanto na pecuária, buscando soluções para os problemas do homem do campo. O encontro contou com a presença do secretário da Agricultura e Pecuária do Estado. Bom, sem dúvida, uma grande oportunidade dentro desse grandioso evento, o Cenário Agro em Debate, onde nós temos a oportunidade de discutir todo o cenário do setor agropecuário no nosso estado de Goiás, no nosso país e, acima de tudo, com uma correlação do embasamento fundamentado tecnicamente no que está acontecendo no mercado de soja, no mercado de milho, na produção de pecuária de corte, muitos fatores que certamente engrandecem ainda mais todo o processo de decisão dos produtores rurais e que certamente a FAEG e todos os parceiros envolvidos aqui dão a oportunidade aos participantes de se aprofundarem nos temas e, consequentemente, melhorarem a sua produção dentro das suas propriedades rurais. Agregando informações técnicas, o evento reuniu profissionais da área da economia, como o analista Adolfo Fontes, que trouxe uma visão positiva para os pecuaristas que sofreram com o patamar pré-crise de 2014 e com as perdas de consumo per capita de carne bovina entre 2016 e 2017. A gente teve agora uma expectativa de recuperação já em 2018, agora em 2019 a gente espera uma aceleração dessa recuperação. E acima disso também tem a questão das exportações. A gente tem um crescimento das exportações em níveis recordes em 2018 e em 2019 a gente já entra em janeiro e fevereiro com um crescimento mantido, né, dessa aceleração das exportações. A gente pode destacar que a China, como um grande importador que deve continuar incrementando as importações de carne bovina do Brasil para a questão do vírus da peste suína africana que está na China, impactando a produção de proteína animal, na carne suína, que é o principal produto ali da China, mas eles, por conta dessa falta desse produto, eles vão ter que importar não só carne suína, mas também carne bovina e carne de frango do Brasil. Então, se a gente junta todos esses fundamentos de oferta e demanda, a gente tem hoje um cenário em que a gente espera que os preços da arroba fiquem mais firmes a partir aí do segundo semestre desse ano. Por outro lado, o agricultor está tendo dificuldades com a produção, que sofreu com as condições climáticas adversas, resultando na quebra de produtividade nas lavouras, consequentemente, impossibilitando uma safra recorde que estava estimada em aproximadamente 120 milhões de toneladas e agora pode alcançar 117. Bartolomeu Braz explica que outros fatores também afetaram o produtor. Ele está colhendo uma safra bem menor do que era a expectativa, um momento onde ele não conseguiu fazer as negociações no ano passado devido a situações como a greve dos caminhoneiros, a tabela dos fretes e depois aquela economia instável onde o dólar subiu muito, os custos aumentaram também para o produtor rural. E nesse momento nós, nesse seminário, nesse fórum aqui, nessas expectativas aqui, nós trazemos pessoas importantes, conhecedoras, que sabem como lidar com o mercado para orientar os nossos produtores para tomar as decisões que vai trazer menos prejuízo nesse momento, porque o campo está com um custo muito alto de produção e rentabilidade muito baixa devido a situações de políticas que não atendem no momento como esse, que foi desse clima que atingiu o nosso setor. E a principal ferramenta que nós temos na política agrícola, que é o seguro agrícola, não está atendendo esse produtor nesse momento. Então, nós precisamos orientá-lo para que ele possa tomar decisões para dar continuidade a essa produção. Mesmo em meio a tantas adversidades, o agronegócio continua sendo uma das molas propulsoras da economia brasileira. Por isso, momentos de debate como esses são extremamente importantes. O agronegócio, ele de fato, pode ser jargão, mas é uma verdade. De fato, é um dos poucos setores
que dão um certo ânimo. Com todas as dificuldades que tem, é um setor que tem um dinamismo grande. A gente vê crescimento de produção, vê crescimento de produtividade. É um setor que no ano retrasado, por exemplo, foi o principal fator de expansão do PIB. Ano passado a gente ainda não tem os números finais, mas teve uma contribuição grande. A gente olha para o comércio exterior do Brasil, ele é uma coisa muito ancorada no agronegócio, e não por acaso, porque ali é o setor onde tem mais competição, o setor onde tem a maior inserção internacional, onde a tecnologia desempenha o maior peso. Agora, não dá para pedir mais do que o agronegócio já está entregando. As dificuldades que a economia brasileira está passando estão ligadas ao desenvolvimento em outros setores que, se tivessem então a mesma dinâmica de inserção internacional do agronegócio, talvez não passasse. Mas o fato é que eles não tiveram isso, então a gente tem mais dificuldades aí, e em particular na questão do governo. Acho que o governo tem sido o principal entrave para um crescimento mais vigoroso da economia brasileira. No momento, o Brasil tem 3 setores em situação crítica. São eles o arroz, o café e o leite. Alexandre esclarece que, no caso do leite, a falta de uma estrutura mais profissional dificulta o progresso. No caso dos produtores de leite, vê que tem uma estrutura institucional que ainda está muito atrasada, quer dizer, onde as negociações entre o produtor de leite e os laticínios ainda não tem o grau de profissionalismo que seria razoável imaginar em outros setores. Tem setores onde essas relações são muito mais profissionalizadas, são muito mais desenvolvidas do ponto de vista de contrato. Esse tipo de coisa, esse tipo de agenda precisa avançar. Se tiver uma agenda mais estruturada no sentido de institucionalizar essas relações entre produtores, seus consumidores finais, aí eu acho que a gente tem condição de avançar muita coisa. Quer dizer, é surpreendente que o país que ainda tem esse tipo de deficiência consiga entregar tanto. Acho que a gente conseguir resolver isso, a gente tem um campo enorme para crescer e para expandir ainda mais. Na área política, cobranças devem ser feitas para buscar melhorar a situação atual. Tem que ser revertido. Esse antidumping, nós não podemos liberar essa importação sem a taxação, porque senão nós vamos prejudicar o nosso produtor de leite. Agora, uma outra questão que nos preocupa é a Lei Candir. A Lei Candir que dá o momento de nós podermos exportar os nossos produtos, porque país nenhum no mundo exporta tributo, exporta matéria-prima sem tributação. Depois de processado ou manufaturado, se pode fazer alguma coisa. Mas a matéria-prima, ela tem que dar competitividade, principalmente em um país que tem dificuldade de infraestrutura e logística, com modais deficitários e não é competitivo com os outros países. Então, esse é um ponto que nos preocupa bastante. Nós estamos trabalhando junto à Frente Parlamentar da Agricultura, junto às nossas entidades nacionais, CNA, ProSoja Brasil, para que a gente possa barrar essa situação, senão vai trazer uma complicação muito grande e da maneira que está sendo colocada, vai travar esse setor tão dinâmico para o país. E nós teremos, é claro, prejuízo no campo, desemprego na cidade, economia em baixa. Então esse é um momento muito sério, que essa fome dos governadores, que tem pressionado o governo federal para que se volte a Lei Candir, isso é um tiro no pé, isso é um tiro na cabeça. De acordo com Antônio Carlos, a reativação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai oferecer suporte para o produtor goiano e, assim, fortalecer o setor no estado. A Secretaria da Agricultura ela foi reativada agora, logo nesse início de ano, numa primeira fase, onde ela estava vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nós estamos agora numa reforma administrativa que aconteceu, aprovada na Assembleia Legislativa, e estamos agora numa nova reestruturação, agora sim desenhando todo o direcionamento, acima de tudo focado em resultado, por buscas de bons indicadores e uma eficiência onde o Estado possa prover cada vez mais soluções e atender a toda a comunidade, a toda a sociedade do nosso estado de Goiás.